noite a todos. Boa noite a Sara, ao Gilmar, amigos que acabo de conhecer. Esta mesa é um pouco diferente da mesa da tarde. Estamos unidos por um tema grande do seminário, 140 anos da Comuna, mas fomos convocados a pensar sobre um foco do que as revoluções do passado, essa primeira grande revolução operária, que foi a Comuna de Paris, a primeira revolução operária francesa. Mas o nosso foco é o tema do poder operário popular, e é sobre esse foco que eu vou me concentrar. Vou apresentar 5 ideias. São ideias novas, já não se promovem, são ideias tão novas que eu não me arrisquei a descrevê-las, mas tenho conversado muito nos meus coletivos, então não são somente minhas, são, como sempre, produto de uma reflexão que é uma reflexão que se atualiza, que se critica a si própria. A primeira ideia importante, olhando a Comuna com os olhos daqueles que vivemos no século XXI, creio que é muito importante lembrar que as tendências, os protopartidos que constituíram a Comuna, e podemos, para simplificar, identificar 3 grandes correntes, 3, movimentos. Você tem a tendência mais francesa, que corresponde aos 30 anos anteriores de amadurecimento do movimento dos trabalhadores parisienses, que se identificava em grande medida com o cooperativismo, com o proudhonismo, com a ideia da associação para o trabalho, do barateamento do crédito. Você tem a tendência insurrecional, que é a tendência blanquista, que tem enormes diferenças com a tendência proudhonista. Os blanquistas tinham poucas esperanças no protagonismo dos próprios trabalhadores. O blanquismo, enquanto corrente política, era uma corrente substitucionista. Claramente os blanquistas diziam, pelo tipo de determinismo que os influenciava, que uma sociedade podre apodrece a sociedade. Seria ilusório imaginar que o trabalhador comum, esmagado pela exploração econômica, pela dominação política, pela opressão social, cultural, pudesse se elevar à classe dominante nestas condições. Portanto, os blanquistas eles querem construir uma organização dos revolucionários, dos determinados, uma fraternidade de abnegados que estão dispostos a tudo numa luta pela conquista do poder. E você tem a tendência marxista, que é a última a chegar à França, que tem uma implantação, sobretudo na direção da Comuna, mas não é uma corrente com tradição na implantação dos trabalhadores. Culturalmente, o marxismo não é parte do vocabulário da Comuna de Paris. É parte do vocabulário dos seus dirigentes, ao contrário do proudhonismo, ao contrário dos blanquistas. E, portanto, dentro essas são as 3 tendências que dirigem o Comitê Central da Guarda Nacional, e depois, quando há eleições, são as tendências dominantes no Conselho da Comuna. E vejam, dentro delas há 2 estratégias. Porque é diferente construir um movimento para tomar o poder e construir um partido, ou um movimento, para construir os órgãos do poder operário popular que tem que tomar o poder. São 2 estratégias diferentes. Isto não está resolvido na Comuna de Paris. Isto é um debate que se apresenta na Comuna de Paris, mas não está resolvido. Esse debate volta a se apresentar às vésperas da Revolução de Outubro. Sei que estou com uma plateia de estudiosos das revoluções, então vou-vos poupar de um petit resumé da Revolução de Outubro. Vou simplesmente recordar um momento-chave, que é o momento da insurreição. No momento-chave da insurreição, há uma reunião decisiva, uma das reuniões provavelmente mais importantes da história do marxismo. É a última reunião do Comitê Central do Partido Bolchevique, são 21 membros, só 11 estão presentes, 10 não podem comparecer. Nessa reunião, por uma maioria de 9-2, se vota a favor da insurreição. Portanto, não contem para ninguém, mas
Foi uma minoria do Comitê Central que votou a insurreição. Eram 9 sobre 21 e 2 votaram contra, portanto não deu quórum. Não contei para ninguém porque pode desanimar muito as novas gerações. Eu sempre gosto de brincar, se alguns dos camaradas que militaram comigo nos últimos 30 anos estivessem nessa reunião, iam alegar, não deu quórum. O que criava um imbróglio terrível para os destinos do século XX. Provavelmente com um protesto. Muito bem. Nesta reunião houve duas posições sobre a data da insurreição, que envolviam embrionariamente uma polêmica sobre a concepção da estratégia. Uma posição defendida por Lenin que não havia tempo para perder e que os bolcheviques tinham que tomar a iniciativa a partir do Soviet de Petrogrado de constituir o Comitê Militar Revolucionário. Quer dizer, o Comitê Militar já tinha se constituído, os soviéticos já tinham um braço militar. Eles tinham que exercer a sua liderança dentro desse Comitê Militar e preparar a insurreição no espaço foi uma reunião feita menos de 10 dias antes. Não me recordo exatamente, 8, 9 dias. Não havia tempo a perder, havia que aproveitar a oportunidade da história. Uma segunda posição, que foi a posição defendida por Leon Trotsky, é que o dia da insurreição tinha que ser o dia da abertura da Conferência Nacional dos Soviets. O Soviet de Petrogrado tinha assumido a responsabilidade de chamar uma conferência, um Congresso Nacional de Soviets de toda a Rússia. Evidentemente, eles sabiam que naquelas circunstâncias era muito difícil que viessem representantes, que chegassem representantes de toda a Rússia, mas haveria uma reunião nacional. O simbolismo era muito importante. O que estava em discussão era qual era o custo. Era uma diferença tática que era nos alertado. Ela surge como diferença tática, depois ela se desenvolve como um problema de estratégia. Ao se apresentar naquelas circunstâncias, era um problema de tática. Quem toma o poder? Diante da história, quem assumia a responsabilidade? Um partido, ou o mais revolucionário dos partidos que atuava naquele momento na Rússia, assumia para ele próprio a responsabilidade de tomar o poder? Ou esse partido liderava a insurreição e entregava o poder ao Congresso Nacional dos Conselhos Operários de Trabalhadores e Soldados de toda a Rússia? Não era uma decisão simples. Isso teve que ser votado. Houve duas opiniões. E nas cartas que Lenin estava escrevendo, já desde a clandestinidade, desde que saiu dos condenados na Finlândia, as duas diferenças se manifestavam. O problema, adiar para garantir que fosse um movimento do poder operário e popular, que assumia a sua responsabilidade e tomava o poder, ou o partido se antecipava diante da dificuldade de garantir o que nós podemos chamar a sequência parlamentar do funcionamento dos conselhos operários. A dinâmica do que seria a sequência. Eu creio que a história colocou esta diferença tática depois como um drama de tipo estratégico. Porque o tema do substitucionismo volta e renasce. E boa parte da esquerda do século XX interpretou o leninismo como algum tipo de blanquismo. E leninismo, e certamente o trotskismo, não tem absolutamente nada a ver com o blanquismo. Nós não somos substitucionistas. O marxismo não é blanquismo. A concepção marxista, revolucionária, leninista, trotskista, é que são os trabalhadores que se emancipam a si próprios e constroem os órgãos da sua libertação. E os marxistas são uma das correntes que atuam dentro das organizações do poder operário e popular. Em outras palavras, um partido revolucionário, o mais revolucionário dos partidos, ele não luta para conquistar o poder para si como partido. Ele luta para que as organizações de trabalhadores ganhem legitimidade, confiança em si próprias, autoridade diante da nação, para elas assumirem o poder. E nesse poder, as organizações revolucionárias são uma das organizações. Tampouco o marxismo trabalhou com o conceito de que só existe um partido revolucionário e que a cada classe corresponde um partido. Isso não tem nenhuma fundamentação marxista. Se vocês lerem os textos de Marx sobre a Comuna, ele reconhece a luta de tendências dentro do
Conselho Geral da Comuna, intervém na política política, faz críticas aos blanquistas, faz críticas aos progressistas, mas não defende que os líderes que estavam mais próximos da sua posição dentro da Primeira Internacional são os únicos revolucionários. Eles não afirmam isso. Portanto, a tradição marxista é que no processo revolucionário, classes e frações de classe vão se expressar através de mais de um partido. E, portanto, todo o processo revolucionário autêntico, se está apoiado, sobretudo em sociedades urbanizadas e industrializadas, no poder operário popular e na auto-organização, serão plurais, como foi a experiência do Conselho da Comuna. E, portanto, uma frente revolucionária é um bloco político que une diferentes organizações revolucionárias, que respondem, cada uma delas, a diferentes expressões de classe. Eu acho que creio que é importante dizer agora que a experiência do século XX demonstrou que toda a tentativa substitucionista de chegar ao poder sem uma disposição revolucionária do proletariado e sem a auto-organização democrática do proletariado resultou em desastres, em regimes deformados, tirânicos desde o início. Se algum de vocês tem alguma ilusão que a Coreia do Norte está em evolução para o socialismo, eu receio que hoje vou estragar a vossa noite. Não há nenhuma probabilidade da Coreia do Norte evoluir por uma forma de sociedade mais igualitária ou libertária. Nenhuma. Mas eu garanto que 95%, talvez 99%, todos nós que estamos nesta sala, se estivéssemos atuando politicamente na Coreia do Norte, estaríamos presos. Esse seria o nosso destino. Sim, no Brasil também. Mas não ocorreu a ninguém afirmar que o Brasil está em transição ao socialismo. Portanto, é normal que os socialistas sejam presos quando lutam contra o capitalismo num país em que o governo diz que é capitalista. Essa, digamos, é a rotina previsível. Se você organiza greves, faz manifestações, faz protestos, ocupa prédios, você deve ser punido pelo governo da ordem. Não é razoável admitir que socialistas sejam presos numa república que se proclama socialista por serem socialistas. Há um paradoxo insolúvel que, evidentemente, se resolve de uma maneira muito simples. A Coreia do Norte não é uma república socialista. A China não é uma república socialista. São governos que se proclamam socialistas, mas não têm nenhum compromisso em construir uma sociedade mais igualitária. Estão fazendo outro tipo de experiência. Segunda ideia que eu quero, digamos, chave, que eu quero nos apresentar hoje. A auto-organização operária e popular é anterior ao movimento socialista e, embora durante o século XX o movimento operário tenha assumido predominantemente o socialismo, o marxismo, em diferentes vertentes, diferentes leituras, com o seu vocabulário, ou seja, em grande medida ocorreu ao longo do século XX na maioria dos países urbanizados e industrializados, e em alguns países predominantemente agrários e rurais, onde houve grandes movimentações camponesas e radicalizadas, ou grandes processos de mobilização popular de tipo nacional, tenham assumido o vocabulário do marxismo. É diferente. Como categorias, o movimento socialista não é o mesmo que o movimento operário popular, e o movimento operário popular não é o mesmo que o movimento socialista. São distintos. São objetivamente diferentes. Isso significa que no movimento operário, estejam organizados de forma perene ou não, sejam mais moleculares ou mais densos, mais condensados, existem permanentemente dentro do movimento dos trabalhadores tendências socialistas e tendências não socialistas. Num país como o Brasil, isto não é uma afirmação secundária. A grande maioria hoje dos trabalhadores brasileiros, lamento ter que admitir, mas é assim, não é socialista. A maioria dos operários da General Motors que fizeram greve a semana passada não são socialistas. Os operários da Volkswagen não são socialistas. Os operários da CSN não são socialistas. Os petroleiros não são socialistas. Vejam, isto é distinto, é diferente da realidade que nós tínhamos nos anos 80. Durante a década dos anos 80, partindo de níveis rudimentares,
elementares de consciência política. Ao longo de um intervalo histórico muito breve, de uma década, nós chegamos ao final da década de 80 e o movimento operário e popular organizado no Brasil era majoritariamente socialista. E, portanto, houve uma regressão. E, neste sentido, é muito importante dizê-lo, creio, quando nós falamos do movimento operário moderno, estamos falando de um movimento operário que a partir de 89, 91 está vivendo uma nova experiência histórica, que eu gosto de chamar esta etapa, uma etapa de reorganização, mas as condições nas quais estas lutas se dão são completamente diferentes daquelas condições que predominaram entre 17 e 89 ou entre 17, 45 e 89, vamos dizer. Porque perdeu-se a referência, ainda que fosse uma referência geral, a causa socialista. Isto não quer dizer que o movimento operário realmente existente, tal como ele é hoje, na grande maioria dos países industrializados, não seja intuitivamente igualitarista. Ele é intuitivamente igualitarista. Sempre quando os trabalhadores colocam em movimento como classe, ou seja, quando descobrem a força coletiva da sua mobilização, o igualitarismo, se quisermos mais profundamente, o coletivismo surge como um momento da identidade social, para usar um conceito muito político. Mas eu creio que vocês entendem. É um momento quase... é um momento intenso, acelerado de construção, de transformação de classe em si, em classe para si. É muito rápido, quando descobre a sua força. Terceira ideia que eu quero vos apresentar é sobre a potência do movimento operário e popular. Vivemos numa época em que boa parte daqueles que eram socialistas desertaram do movimento operário. Os igualitaristas do século XIX, os homens que viveram a experiência da Comuna de Paris, eram patriotas do proletariado. Fossem reformistas, cooperativistas, anarquistas, ouenistas, proudhonistas, bakulinistas, marxistas, todos tinham fé de que a esperança de uma superação superior do capitalismo, de uma transição a uma experiência civilizatória mais elevada do que o capitalismo, dependia da mobilização do proletariado. Boa parte, qual é o paradoxo do mundo contemporâneo? Nunca o proletariado foi tão poderoso socialmente como ele é hoje, mas a maior parte do movimento socialista desertou do movimento operário, perdeu a esperança do proletariado. Perder a esperança significa que não espera nada da classe operária. Não confia na classe operária. E este elemento é um elemento muito importante. Vejam, uma das grandes diferenças do marxismo acadêmico e do marxismo militante é que você pode ser um marxista acadêmico e não confiar no proletariado, mas você não pode ser um marxista militante e não confiar de que o proletariado é capaz de fazer alguma coisa na história. Veja, são duas relações completamente distintas com a vida social. A maior parte do marxismo acadêmico brasileiro não tem nenhuma confiança nos trabalhadores. Aliás, a maior parte dos intelectuais marxistas acadêmicos do mundo nem quer muito contato com a classe trabalhadora, porque a pressão social da classe trabalhadora, através das suas organizações, é em algum sentido uma vigilância sobre o seu modo de vida. E como vocês sabem, os que não sabem, eu vou revelar um segredo tremendo, a maior parte dos marxistas acadêmicos são extravagantes e excêntricos. E os trabalhadores não gostam muito. Ok, vocês já sabiam? É verdade. Também são muito vaidosos, narcisistas. Enfim. Muito bem. A potência do proletariado é um elemento chave para o tema do poder operário popular. E nisto nós temos que ter, ao analisar o processo da história, ver, digamos, a fortaleza e as fragilidades do poder operário popular. Lembremos que, em primeiro lugar, o poder operário popular assumiu formas diferentes. Por exemplo, nós falamos do poder operário popular quando falamos da Rússia ou da Alemanha ou da Itália do Norte. Nós estamos falando de conselhos de fábrica, de comitês de fábrica, de conselhos que têm uma base
digamos, nas estruturas produtivas da sociedade. Quando nós falamos do Chile, falamos de cordões industriais, que também são organizações que estão inseridas nos centros produtivos. Quando falamos da Revolução Portuguesa, nós temos as comissões de trabalhadores, que foram as organizações mais avançadas que os trabalhadores desenvolveram. Mas há outras formas de poder operário popular que também se manifestaram na Revolução Russa, na Alemanha, na chilena e na portuguesa, que é o poder com bases territoriais. Eles, em geral, surgem simultaneamente, mas não necessariamente articulados, e o tipo de base social que se organiza em poder operário popular estruturado em indústrias ou estruturado em bairros é diferente. E tem dinâmicas de mobilização social diferentes. Em geral, o poder popular, quando se estrutura em bairro, ele tem uma participação mais ampla, mas ao mesmo tempo ele é politicamente mais recuado. Todos aqueles que já fizeram o movimento popular sabem disso. O trabalhador que pode cumprir, ou as famílias trabalhadoras que cumprem o papel de vanguarda em movimentos de bairro, ele não necessariamente é um trabalhador de vanguarda na fábrica. Não necessariamente. É mais difícil cumprir um papel de liderança operária na fábrica do que nos bairros, pela simples razão que na fábrica ele tem muito a perder. É mais fácil ser demitido numa fábrica do que ser preso num bairro. E como sabem, a coragem é, como um dos valores da vida, um dos mais importantes. Não digo isso por ser palmeirense. E no momento que estamos no campeonato é preciso muita valentia para acreditar que é possível, mas porque é assim, porque na luta de classes a coragem, a valentia é um valor muito importante. Isso é essencial quando se constrói contra-poder. Construir a organização operária e popular é construir contra-poder, dualidade de poderes, é desafiar o poder e é assumir responsabilidades que são pré-estatais. Quando falamos de poder operário e popular, estamos falando disso. Embrionariamente se colocam responsabilidades que são de tipo estatal. Por exemplo, se os metroviários decidem, vamos colocar um exemplo, que a greve deles vai ser feita com uma forma que não é parar os trens, mas não cobrar o bilhete dos trens, eles têm que assumir o controle estratégico de todos os centros da empresa, não só das estações, mas também das estações. Tem que ter poder efetivo, porque é tomar a empresa das suas mãos de fato. Logo, podem imaginar que isso significa, por exemplo, num sistema como o do metrô de São Paulo, é um assunto sobre o qual eu tenho muitas opiniões, porque ando estudando bastante. É preciso tomar o centro de inteligência do metrô, que é um prédio blindado que fica no centro da cidade, dentro do qual trabalha uma grande maioria de engenheiros. Logo é preciso saber o que vai fazer com os engenheiros que não vão aderir à greve, mas que podem boicotá-la. E quase sempre isso significa que é necessário tomar reféns. Só para falar as coisas como são. Quando você faz experiências de controle do poder operário popular, quase sempre a dinâmica da luta coloca a necessidade de assumir reféns. Foi assim com os soviets na Rússia, foi assim com os cordões industriais no Chile, foi assim na Revolução Portuguesa. Você ocupa espaços e toma reféns. Eu sei que nas universidades brasileiras há uma experiência diferente, que é ocupar as reitorias e, digamos, ter o domínio do prédio, mas aí a reitoria funciona num prédio paralelo. É uma forma muito educada, digamos que é uma forma embrionária, muito positiva, mas, digamos, costuma ser pior, só quero alertá-los. Na experiência da comuna, surgiram de forma embrionária todos esses dilemas que foram colocados pelo poder operário popular ao longo do século XX. E o que o século XX confirmou, nesse ponto de vista, o século XX, ele, digamos, aprovou os prognósticos das tendências igualitaristas do século XIX, foi que a grandeza do poder operário popular se manifestou de forma extraordinária. Era razoável duvidar no século XIX se as classes de
exploradas e oprimidas, dominadas da sociedade, seriam capazes de construir um movimento com essa potência. Fizeram em circunstâncias extraordinárias, mas fizeram com tal constância que se estabeleceu um padrão. É uma dinâmica das mobilizações nas sociedades urbanizadas contemporâneas ao surgimento de organismos embrionários de poder operário popular. Foi assim na Revolução Portuguesa, a experiência, digamos, foi o meu batismo, né, na luta de classe. Num espaço de 18 meses surgiu uma forma de poder operário popular que provavelmente só pode ser comparada com a experiência da Revolução Espanhola dos anos 30 ou com a Revolução Russa. Nós estamos falando de assembleias nos quartéis, estamos falando de assembleias nas fábricas, de assembleias nas universidades, de assembleias nos bairros e de comissões e comitês que surgem de todos estes movimentos. O movimento foi de tal radicalidade e ele, digamos, desafiou a governabilidade do regime, não dos governos provisórios, mas do tipo de regime que surge depois do 25 de abril, que um dos primeiros ministros, Pinheiro de Azevedo, no auge do verão quente de 1975, quando está cercado por uma greve dos operários da construção civil, em frente ao Palácio de São Bento, onde funciona ao mesmo tempo o Executivo e o Legislativo, a Assembleia Nacional e o Governo, há uma greve que cerca esse palácio durante 3 dias, é uma greve de um setor, dos operários da construção civil, dirigidos pelo Partido Comunista, o sindicato, mas não foi uma orientação do Partido Comunista cercar o Congresso, a Assembleia Nacional, o que criou, evidentemente, um drama, porque os deputados não podiam sair de dentro da Assembleia. Portanto, em determinado momento, não tinham mais, estavam 3 dias sem tomar banho, não entrava comida, os estoques de água tinham acabado. Bom, o primeiro-ministro não teve melhor ideia do que ir na varanda